prosseguir aqui. Item 11, requerimento do senhor deputado Carlos Gianazzi, que solicita o convite à senhora Márcia Rosa, prefeita do município de Cubatão, e ao senhor Fábio Oliveira Inácio, secretário municipal de Educação de Cubatão, para explicarem, perante esta comissão, as graves denúncias de assédio moral, perseguição política contra 12 professores concursados da rede municipal de ensino daquele município, ameaçados de exoneração por fazerem manifestação pública pela melhoria salarial em defesa da escola pública. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Thelma de Souza. Eu tenho 3 argumentos aqui em relação a essa situação. Eu acho que, com certeza, todas as pessoas têm que vir aqui fazer seu depoimento sobre situações que as envolvem, mas eu queria, em primeiro lugar, entregar um arrazoado sobre o inquérito administrativo que está acontecendo em Cubatão. Para quem não sabe o que foi esse episódio, houve uma greve com os terceirizados da prefeitura e 10, 12 professores entraram juntos, houve uma quebra de uma porta da sala da prefeita, enfim. Instaurou-se um inquérito administrativo que está no seu início, não existe ainda, pelo que eu sei do assunto, nenhuma punição em vista, até porque os professores desses 12, 1 ou 2, não sei, o que as imagens vão mostrar, fizeram esse delito tão grave. Então, em primeiro lugar, eu coloco uma nota sobre esse fato, que foi já feita pela Prefeitura, através do secretário de imprensa, Fernando Alberto Henriques Júnior, e eu passo às suas mãos para justificar essa situação. A segunda situação é que nós já fizemos me dizia aqui o deputado Adriano Viogo, já há uma convocação, um convite à prefeita pela Comissão de Direitos Humanos. E, finalmente, eu quero dizer que, nesse convite, aproveitar a presença do deputado Adriano Diogo, eu gostaria que houvesse uma tolerância em função da situação de Cubatão. A cidade está arrasada, está em estado de emergência. O senhor governador esteve lá semana passada, e acho que as pessoas, estourou uma das pontes que ligavam dos bairros muito populosos da cidade, ela ruiu, e as pessoas estão sem moradia, e nós, lá da Baixada, sabemos que esse caos fez com que o Poder Executivo, prefeita, determinasse situação de emergência. Eu acho que o convite já foi feito pela comissão, eu acho que a gente podia ter esta tolerância desse tempo em função da questão da emergência em Cubatão, e estou aqui dando alguns argumentos para que a gente possa evoluir nessa questão e poder trazer quanto antes esse caso a limpo, já com essa tolerância, deputado Diogo, em relação a se estabelecer um mínimo de normalidade na cidade, as crianças não estão indo às aulas, só às creches e por aí vai. Pela Então, ordem, esses são os meus argumentos. Pela ordem, nobre deputada. Pela ordem, deputado Carlos Só Gianazzi. esclarecendo que nós estamos acompanhando desde o início esse caso, deputada Thelma, e a situação é grave. Esses professores estão sendo duramente perseguidos, foram enquadrados no Estatuto do Funcionalismo Público da época do regime militar. A prefeita de Cubatão está utilizando a lei da mordaça, que vocês, inclusive do PT, ajudaram a extinguir aqui no Estado de São Paulo, do Estatuto do Funcionalismo Estadual. Agora, a prefeita do PT de Cubatão, que foi militante da POSP, fez greve, fez ocupações, está agora reproduzindo todo o autoritarismo que ela tanto criticou, enquadrando na lei da mordaça municipal os professores que se manifestaram, fazendo manifestação. Se teve um incidente, se alguém quebrou alguma porta, isso não é motivo para exonerar, para abrir um processo administrativo. É um absurdo isso. Então, e os professores, deputada Thelma, estão pagando advogados, eles estão pagando R$180 mil para um advogado defendê-los, porque até o sindicato lá dos funcionários públicos é um sindicato aliado da prefeita que não pegou a causa. Então, imagine os professores pagando R$180 mil para um advogado defendê-los. Ela acabou também, a maioria desses professores pertence a uma escola que tem um trabalho pedagógico alternativo, um projeto que foi premiado pelo Conselho Municipal de Educação da cidade. E ela cancelou o programa, ela extinguiu o programa em retaliação. É retaliação pessoal contra os seus próprios colegas. E lembra, a professora ainda, a prefeita,
ela é professora da rede municipal. Ela está punindo seus próprios colegas. É um absurdo isso. Nós que tanto criticamos aqui o autoritarismo do governo estadual, do governo Alckmin em relação aos professores, não vamos nos calar em relação ao que vem acontecendo em Cubatão. Ô, deputado Gianazzi, primeiro, ninguém foi exonerado. Não fale mentiras. Vou usar o jeito que o senhor usa para falar. Não fale mentiras sobre uma situação. Não é verdade. Instaurou-se um processo que terá que vir. Agora, o senhor nunca foi prefeito, eu fui. Não podem derrubar a porta do meu gabinete, eu achar que não vou tomar providências. O que é isso? Então, está instaurado um processo, não acho Vossa que os Excelência professores... defende também a punição dos alunos da USP, que eu ocuparam... estou falando, deputado... O deputado Adriano Diogo está com... Me assegure a palavra, presidente. É a mesma coisa em relação Me assegura a palavra, presidente. Ordem, deputado Carlos Gianazzi, vamos respeitar a palavra da deputada Thelma de Souza? Com certeza. Acho que foram fatos graves, acho que eles têm que ser esclarecidos, e a prefeita já tem o convite da Comissão de Direitos Humanos. O que queremos mais? Então, eu penso que nós temos que ter a sabedoria de não fazer luta política em cima daquilo que é criado por nós. Eu acho que, nesse momento, estou pedindo uma consideração com a situação de Cubatão, acho gravíssimo. Já há esse convite, que deverá ser aceito no momento oportuno pela prefeita e pelo secretário de Educação, e eu acho que nós terminamos por aqui, porque tudo está nos conformes. O que mais queremos? Pela ordem, deputado João Paulo Rilo. Senhora presidente, eu pensei que o deputado Elcio Gasparini e o deputado Trícoli fosse pedir vista desse requerimento também. Que dentro de uma coerência teria que pedir. Né? Trata-se de uma prefeita do PT. No entanto, eu posso discordar das informações que o deputado Carlos Gianazzi traz, mas concordo com o convite, e a prefeita ela não é obrigada a vir, até porque a Assembleia não tem prerrogativa nem poder de convocação. Agora, aqui nós temos que dar o exemplo. E já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, em que o deputado Adriano Diogo, do PT, preside. Então, não teve obstrução alguma, e acredito que a deputada Thelma estava trabalhando nesse sentido. Então, minha sugestão, até para a gente poder chamar o secretário para a gente dialogar, é que a gente propõe aqui que faça uma audiência conjunta com a comissão, um convite conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, que não vejo problema nenhum em a prefeita, tendo disposição, de vir esclarecer. Até pela sua história, tenho certeza que, se houve algum contratempo, algum erro da parte dela, humildemente será reconhecido, e, se não houve, ela vai ter a oportunidade para defender. Mas peço que o PSDB e a base governista mire-se no exemplo do PT, que não tem medo do diálogo aberto, e pare de obstruir, né, a prerrogativa natural da gente, que é dialogar e fiscalizar o Executivo. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Thelma de Souza? Eu acho que foi feita uma proposta, acho que uma proposta que coaduna todas as necessidades, a prefeita será convidada, e a Comissão de Direitos Humanos já teve essa aprovação, nós nos juntamos a ela. Como vota o deputado João Paulo Rilo? Pela ordem. Favorável à junção dos convites. Eu acho que nós estamos em votação. É realmente a melhor decisão. Nós estamos em votação, deputado. Desculpa. Como vota Vossa Excelência? Eu não posso justificar o voto? Como o senhor vota? O senhor é favorável ou é contrário? Eu sou favorável, que já tem uma comissão dessa Assembleia que está convidando, então nós não vamos fazer dois convites, vamos à reunião que o deputado Adriano Diogo vai presidir, vamos lá assistir e fazer as perguntas. Eu acho que pode fazer pergunta, mesmo sendo membro de outra comissão, não tem problema. Então, eu acho, vamos liberar a pauta da Secretaria da Educação e Cultura para a gente realmente poder discutir os assuntos da educação e da cultura, investigação, polícia, todos esses assuntos também são importantes, nós temos que fiscalizar, mas eu acho que não pode a pauta ser só isso, não. Como vota o deputado André do Prado? Voto favorável também. A favor dessa proposta do João Paulo Rilo, de fazer uma sessão conjunta das duas comissões para ouvir a prefeita de Cubatão. Perfeito, está encaminhado.